Olá, querida família, Igreja da Cidade. Eu me chamo Marcos Mendes e hoje eu tenho a grande alegria de poder compartilhar com você o nosso estudo de GDC da semana. Lembrando que nós estamos na nossa quaresma cristã. A quaresma é essa jornada de 40 dias até a Páscoa, onde aqui na nossa Igreja Família nós temos muitas ações acontecendo. Então, antes de nós entrarmos no estudo, eu queria compartilhar aqui algumas informações importantes daquilo que nós estamos promovendo nessa jornada. Primeiro, eu quero falar sobre a campanha das Casas de Paz. Nesses 40 dias da quaresma, todo o grupo da cidade precisa realizar pelo menos uma casa de paz. Há grupos que conseguem realizar 2, 3, mas nós queremos incentivar a realizar pelo menos uma casa de paz. E o que é a Casa de Paz? A Casa de Paz é um movimento evangelístico que acontece em 7 encontros, onde uma família ou um grupo que ainda não conhece Jesus irá receber na sua casa o semeador da paz, que pode ser o líder do GDC ou algum outro participante que irá promover esses encontros. Então, até o dia 9 de março, você precisa definir, junto ao seu GDC, quem será esse semeador da paz que será enviado para conduzir esses encontros. Quando você tiver definido essa casa que irá receber, é necessário que você faça o registro no link que está disponível aí também no seu estudo, né? Então, você pode, após isso, fazer a retirada dos kits aqui no Campus Colina ou no TPL. E você que participa da nossa igreja online, você encontra no nosso aplicativo Igreja Família todas essas informações, né? Esse kit em PDF. E após a conclusão da Casa de Paz, você precisa também fazer o registro no link que está disponível. Queria deixar aqui algumas orientações para você, líder. Lembrando que o seu posicionamento, o seu engajamento irá influenciar também que outros possam dizer sim, assim como você. Então nós queríamos aqui te incentivar para que você possa participar todos os domingos dessa quaresma e algumas das nossas celebrações, para que você possa participar dos jejuns semanais que estão acontecendo, né? Quando o pastor fizer o convite à igreja para participar do jejum, seja o primeiro a se levantar, a manifestar o interesse, a sua participação e voluntariado no Alto de Páscoa, né? Esse grande evento da Páscoa que está prestes a chegar. Por favor, nós precisamos de voluntários e realmente são centenas e centenas de pessoas necessárias para que isso possa acontecer. A sua participação também nas ações da semana, né? Em cada encontro de GDC, que você possa reforçar e engajar essas atividades juntamente com cada participante. E por último, como já foi dito, a realização de pelo menos uma casa de paz e liderada e organizada por alguém do seu GDC, juntamente com os atos de bondade. Vamos lá para mais uma informação do nosso momento Quaresma 2024. Lembrando que nessa segunda semana o nosso tema é Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. E o jejum da semana é o café, né? Semana passada nós já entregamos nesse domingo o de doces e sobremesas, que foi um desafio, e o de café é o da semana. E você que já não bebe café ou não gosta de café, entregue ao Senhor algo que você gosta, consagre a Ele, que é muito importante você participar conosco como igreja desses jejuns. A ação da semana são os atos de bondade, né? E que ato de bondade você poderia promover junto ao seu GDC? Nós temos também um link com pelo menos 50 inspirações para que você possa escolher para fazer esses atos de bondade. Amém? Então eu quero ler com você aqui agora o texto de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los.
Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uau, que texto forte, não é? Eu queria deixar aqui uma pergunta para a nossa reflexão, né? O que é que mais tocou no seu coração neste milagre de Jesus, né? Essa pergunta também deve ser feita aí no seu GDC. E após essa pergunta, faça uma oração em grupo, concluindo esse momento, e agora sim, de fato, dando início ao nosso estudo de GDC. O tema desta mensagem, o tema deste GDC, o tema do GDC desta semana, na verdade é uma pergunta para a nossa reflexão. Quem Deus está enviando para você? Lembrando que os estudos são todos baseados no devocional Experiências com Deus, um devocional que está fortíssimo, abençoando as nossas vidas como igreja, família, todos os dias. Então, a introdução do estudo de hoje está em Mateus 17, nos versos 16 e 17, que diz o seguinte: Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Nós somos amados por Deus para então amarmos o próximo. Nós recebemos de Jesus a salvação e também a missão de alcançar as pessoas que ainda não conhecem. Nós acreditamos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador de forma genuína e verdadeira, todo cristão recebe pelo menos um dom espiritual. O que é o dom espiritual? O dom espiritual é um presente, uma capacitação sobrenatural que o Senhor nos dá para que nós possamos ser habilitados a servir o corpo de Cristo e não a nós mesmos. Lembrando que o dom é um presente para que nós possamos abençoar outras pessoas e não apenas para o nosso usufruto. Então, pensa comigo, se o Senhor nos deu um dom para abençoar pessoas, significa também que Ele irá nos dar pessoas para que possam ser abençoadas através dos nossos dons. Nessa passagem que nós acabamos de ler em Mateus, o contexto é que Jesus exorta os seus discípulos por não terem tido a fé suficiente para orar e libertar uma pessoa. Então, os discípulos ainda careciam de fé para agir conforme eles estavam sendo ensinados e capacitados, né? Então, esse estudo de hoje ele vai nos trazer a reflexão que nós precisamos estar atentos e sermos intencionais em cultivar uma vida de oração, de jejum e intimidade com Jesus. É isso que nessa quaresma nós estamos fazendo de forma muito intencional. Então, eu quero trazer para você aqui 3 princípios que nós vamos falar hoje sobre como nós podemos, de forma efetiva, cuidar daqueles a quem o Senhor nos envia para cuidarmos, né? Então, o primeiro ponto é, nós precisamos decidir tomar a cruz e segui-lo. Eu vou repetir, decida tomar a sua cruz e segui-lo. Lembrando que essa vida de seguir a Jesus, de discípulo, não passa por sensação, mas passa por uma decisão. Olha só o que Jesus vai falar em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. A pergunta é, você quer? Então não espere um sentimento, mas tome uma decisão, porque realmente seguir Jesus é maravilhoso. Muitos querem fazer isso, muitos querem segui-lo, porém há uma maneira certa de fazer. Há muitas coisas que nós podemos fazer da nossa maneira, né? Por exemplo, eu tenho uma maneira de fazer o arroz, a minha esposa faz de um jeito diferente, mas cada um faz a sua maneira, isso é possível. Mas quando se fala em seguir a Jesus, não existe uma maneira própria de se fazer, existe apenas o jeito dele. Se nós queremos seguir Jesus, nós precisamos conhecer como é que é o seu jeito, como é que é a sua vontade. Então, a verdade é que muitas vezes nós vamos passar, claro, por situações indesejáveis, mas nós precisamos sempre ter a convicção de que Deus está conosco em todos os momentos, nos aperfeiçoando e cumprindo a sua vontade nas nossas vidas, né?
Romanos 8:28 vai falar que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fica aqui a primeira pergunta desse primeiro princípio. Você está disposto a seguir Jesus em todo o tempo, debaixo de qualquer condição? Segundo, para cuidar de cada vida que Deus confia a você, seja sal. Mateus 5,13, Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós sabemos que nos tempos antigos, o sal ele tinha muitas utilidades, mas uma que se destacava bastante era a preservação dos alimentos, ou seja, esse elemento era fundamental para que os alimentos pudessem ser conservados por longos períodos de tempo. Então Jesus ele está fazendo aqui um paralelo com a sua igreja, quando ele afirma que nós somos o sal, ele está dizendo que nós precisamos preservar a cultura do reino de Deus aqui na terra. Uau! No dia que eu refleti sobre esse devocional, veio uma pergunta ao meu coração. Se eu fosse o último cristão da terra, será se a cultura do reino de Deus estaria salva? Será se ela seria preservada? Isso é importante para a nossa reflexão. Então a pergunta que fica aqui é: a sua maneira de viver tem preservado a cultura do reino de Deus na terra? Em terceiro e último lugar, para cuidar de cada vida que Deus confia a você, seja luz. Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É interessante que a luz ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Você já prestou atenção que quando você toca no interruptor, a escuridão que está no ambiente, ela desaparece de forma assim muito rápida? Então, o que é que Deus colocou no meu coração quando eu li também esse devocional? Que proporcionalmente, quando a luz chega em algum lugar, na mesma velocidade que ela chega, as trevas precisam desaparecer, a escuridão precisa ir embora. Então lembra que você é luz, você não tem luz própria. É importante lembrarmos disso, nós refletimos a luz que vem de Deus. Mas da mesma forma como nós acendemos a luz no ambiente, não é para contemplar a luz, mas é para que ela possa revelar aquilo que está à nossa volta. Ou seja, nós não somos luz para que as pessoas possam olhar simplesmente para nós, mas para que nós possamos revelar, de fato, o amor e a verdade dos céus. O apóstolo Paulo ele fala aqui na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, verso 14b, que comunhão pode ter a luz com as trevas. Então, é verdade, não há como associar. Então, nós como luz do Senhor, refletindo a sua glória, nós precisamos entender o poder que Ele nos deu de dissipar as trevas nos ambientes que nós fomos colocados. Então, a última pergunta aqui desse princípio é: você tem permitido que a luz do Senhor brilhe através da sua vida? Aleluia! Que palavra fortíssima, não é? Para nosso coração, para nos abençoar. Eu queria concluir lendo aqui o último versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Para nós sermos aquilo que Deus deseja que sejamos, é necessário renunciar a nossas próprias vontades e permitir que Ele viva através de nós. Então, ser sal, ser luz, é o resultado de uma vida de discipulado, de uma vida de seguir a Jesus. Não depende das nossas habilidades, não depende das nossas forças. O nosso esforço próprio não irá dissipar nenhuma treva. Muito pelo contrário, é permitindo apenas que a luz do Senhor brilhe, como eu já disse, através de nós, é que isso será possível. Então, o desafio que fica para mim e para você nessa semana é uma pergunta também. Vamos ser a resposta que o mundo precisa? Aleluia! Eu tenho certeza que o Senhor também tem o seu sim. Então, antes de encerrarmos esse momento, eu queria deixar aqui para a aplicação, lembrando que até o dia 9 de março, defina junto ao seu GDC um local ou família para a realização da Casa de Paz. Como eu já disse, esse movimento evangelístico para que muitas mais pessoas possam ser abençoadas, né? E lembre-se que o dia da Casa de Paz, ele não pode ser no mesmo dia do seu GDC, tá bom? Precisa ser em um dia diferente. E para a indicação, defina junto ao seu grupo da cidade pelo menos um ato de bondade.
Como eu já disse, acesse lá o link disponível e você pode ter pelo menos 50 opções do que você pode fazer juntamente com o seu GDC. E se você ficou até aqui e ainda não faz parte de um GDC, você tem a oportunidade agora, através desse QR Code, de deixar aí o seu contato. Eu tenho certeza que há um grupo da cidade que se encaixa no seu perfil, na sua faixa etária. E se você está numa cidade em que não há uma igreja da cidade ou um ponto de partida, nós temos também o nosso campus online. Preencha aí com as informações que estão sendo solicitadas, que nós temos um GDC também online para poder abençoar a sua vida. Quero também deixar aqui a oportunidade para você que talvez nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca fez uma oração de confissão, ou talvez já fez isso no passado, mas por causa de algum motivo você se desconectou, mas hoje quer se reconciliar com Jesus, ou você já segue a Jesus, mas ainda não é batizado, você tem a oportunidade agora também de, nesse link, deixar o seu contato. Nós queremos celebrar com você esse passo de fé e lhe ajudar nessa jornada e nessa caminhada com Jesus. Eu quero agora poder orar com você, abençoar a sua vida antes de encerrarmos esse momento. Paizinho, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Pai, pela quaresma cristã. São 40 dias que nós temos ouvido tantos testemunhos e eu tenho certeza, Pai, que novos virão, porque o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu poder e seu amor no meio da igreja. No nome de Jesus, obrigado por cada vida que tomou hoje uma decisão, por todos aqueles que estão empenhados, Pai, em se envolver nessas ações, Pai, dos jejuns, das casas de paz, dos atos de bondade, que a Tua boa mão possa estar sobre cada um, guardando e livrando de todo o mal. Nós oramos assim, crendo no Teu favor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, o seu GDC, no nome de Jesus. Até a próxima.